Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Hoje é a aula 22 e a gente vai continuar a estudar produto vetorial entre dois vetores, tá? Nessa aula o que a gente vai fazer é ver como que funciona, o que vai acontecer com o produto vetorial quando eu tenho os vetores dados em função de suas coordenadas em relação a uma base ortonormal, tá? Então vai ficar assim, ó. Essa proposição está no livro, está demonstrada lá, tá? A demonstração é bem grande, então eu não vou fazer com vocês, porque senão eu ficaria mais de uma hora aqui só para demonstrar essa proposição, tá? Bom, então, suponha que B é uma base ortonormal, tá? Positiva, ok? Então, os vetores dessa base, né, que são os vetores ali, ele está denotando por IJK. Suponha que em relação a essa base B, o U tem coordenadas A1, B1, C1, e o vetor V tem coordenadas A2, B2, C2. Então, a gente calcula uma forma simples de decorar, como uma fórmula para o cálculo do produto vetorial, é esse determinante aqui, ó. Então, lembrando que essas duas bases aqui significa que eu estou calculando o determinante da matriz, tá? Então, ó, em outra forma de escrever, fica assim, tá? Produto vetorial entre dois vetores U e V, onde o U e o V são dados como aqui na proposição, você vai calcular o determinante dessa matriz aqui, ó. Deixa eu fazer maior aqui. Primeira linha, você vai colocar os vetores IJK, tá? Que são os vetores da base ortonormal. Segunda linha, você coloca as coordenadas do vetor U. E na terceira linha, você coloca as coordenadas do vetor V. Calcula esse determinante, tá? O resultado será o produto vetorial entre U e V. Só observação, gente, tomar cuidado aqui, que I e JK são vetores, tá? Então você está multiplicando aqui, ó, vetores na primeira linha e números reais nas demais posições, tá? Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Vou fazer a conta aqui. Vai ficar I vezes B1 C2. Então vai ficar B1 C2I mais JC1 A2. Então vai ficar A2C1J mais, aqui ó, vai ficar K A1B2. Então aqui é A1B2K. Agora do outro lado vai ficar I C1B2, né? Então vai ficar menos B2C1I. Agora JA1C2. Então menos A1C2J menos KB1A2. Então menos A2B1K. Se você olhar, ó, é uma soma de vetores, né, ó. Aí nessa parcela aparece o I, nessa parcela também, aqui aparece o J, aqui também. E nessas últimas duas parcelas aparecem o K. Aparece o vetor K nas duas parcelas. Então, colocando em evidência os vetores, então vai ficar B1C2 menos B2C1I mais A2C1 menos A1C2J mais A1B2 menos A2B1K.
Ou em termos das coordenadas, né, vai ficar assim: B1, C2, menos B2, C1, A2, C1, menos A1, C2, A1, B2, menos A2, B1, em relação à base B, né? Então, a fórmula para o cálculo do produto vetorial entre dois vetores, U e V, dados como na proposição, é essa aqui, ó. Tá? Isso, lembrando que a base B tem que ser ortonormal, tá? Então, é claro que essa fórmula aqui amarela, ó, é muito difícil alguém decorar, né? Então é mais fácil a gente sempre lembrar como que monta esse determinante e calcular o determinante, tá? Em cada exemplo, tá? Lembrando que sempre B tem que ser a base ortonormal positiva, então primeira linha você coloca os vetores da base, segunda linha você coloca os vetores, as coordenadas do vetor U, na terceira linha você coloca as coordenadas do vetor V. Cuidado, não pode trocar a ordem das linhas aqui, tá? Caso o produto vetorial vai dar errado se você fizer isso, tá? Você vai calcular com o sinal trocado, tá? Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar então essa proposição em alguns exemplos, tá? Então, vamos lá. O exercício 11.5. Eu tenho uma base B, que ela é ortonormal positiva, né? Nós temos dois vetores, U e V. É claro que as coordenadas são dadas em relação a essa base B, tá? É para calcular a norma do vetor do V, tá? Então, basicamente, a gente vai usar essa proposição aqui, tá? Então, vamos utilizar a proposição 11.4. Então, vamos lá, temos. Então, nesse caso, o produto vetorial entre U e V é o determinante da matriz. Então, primeira linha, você coloca os vetores da matriz, tá? Na segunda linha, você coloca as coordenadas do vetor U. Na terceira linha, você coloca as coordenadas do vetor V. Então, a gente tem que calcular esse determinante aqui, ó. Certo? Então, vai ficar 2 vezes 2, I. Então, vai dar 4I. 3 menos 1J. Então, é menos 3J. K vezes 1 vezes 1. 1K, né? Então, mais K. Agora, no sentido. K vezes 2 vezes menos 1. Então, é menos 2K. Ah, tá. Eu errei o negócio aqui, né? Então, quando eu volto aqui, ó. Menos 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 vezes K. Menos 2K, mas sentido oposto aqui, vai trocar o sinal, né? Então vai ficar mais 2K. J vezes 1, J vezes 2, 2J. Menos 2J. Aqui, I vezes 3 vezes 1, 3I. Menos 3I. Então, colocando em evidência aqui, ó. É 4 menos 3I. Mais menos 3 menos 2J. Mais 1 mais 2K.
Tá? Coloquei o I em evidência, o J e o K, né? 4 menos 3, 1. 1I, que é I. Menos 3, menos 2, menos 5. Então, menos 5J. 1 mais 2, 3. Então, mais 3K. Certo? Ou ainda, a gente pode representar assim, né? As coordenadas desse vetor em relação à base B, então, serão 1 menos 5, 3. Tá? Ó. Sabendo montar a matriz, é só calcular o determinante. Tá? Agora esse exercício aqui, ó. Eu tenho uma base IJK, ortonormal positiva, e é para calcular esse produto vetorial aqui, ó, entre os vetores 2K menos I mais 5J e o vetor 3I menos 2K mais J. Certo? Então, olha só. Primeiro vamos colocar as coordenadas desses vetores, né? Deixar uma forma fácil de a gente enxergar para montar a matriz e calcular o determinante, tá? Então, denotemos essa base de B, vou chamar de B, tá? Esse primeiro vetor aqui eu vou chamar de U. U é o vetor 2K menos I mais 5J. E o segundo vetor ali eu vou chamar de V, tá? Ou seja, o V é o vetor 3I menos 2K mais J. Então, ó, cuidado, porque eu tenho que colocar as coordenadas na ordem correta, tá? Na ordem dos coeficientes em relação a essa base, tá? Então, o vetor U, você vai ter que achar as coordenadas dele em relação à base B, ó. Quais são os números que multiplicam cada um desses vetores que vai ter que achar? Então, o I está sendo multiplicado por menos 1. O J está sendo multiplicado por 5. E o K está sendo multiplicado por 2. Então, o vetor U tem coordenadas menos 1, 5 e 2, tá? Nessa ordem, tá? Se você colocar que as coordenadas são 2, menos 1, 5, tá errado, tá? Porque quando a gente fala em base, aqui em geometria analítica, a gente está falando em base ordenada, tá? Então, a ordem que você considera faz diferença, tá? E o vetor V, vamos olhar os coeficientes, né? Quem multiplica o I é o 3. O J está sendo multiplicado por 1. E o K está sendo multiplicado por menos 2. Tá? Então, agora eu consigo calcular o produto vetorial. Então, desse modo, o produto vetorial entre U e V é o determinante da matriz IJK. As coordenadas de U são menos 1, 5 e 2. E de V é 3, 1, menos 2. Calculando o determinante, então, vamos lá. Então vai ficar 5 vezes menos 2, menos 10. E J vezes 2 vezes 3, né? 2 vezes 3, 6. 6J. E o K, ó. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, menos 1K, né? Ou simplesmente menos K. Agora, do outro lado. 3 vezes 5, 15. Vezes K, 15K. Então, aqui, menos 15K. Menos 1 vezes menos 2, 2. 2J. Então, aqui vai ficar menos 2J. Aqui, ó, I vezes 2 vezes 1,
menos 2i, né? Então aqui aparece o menos 2i. Colocando em evidência aqui os vetores, né? Então vai ficar menos 10 menos 2i mais 6 menos 2j mais menos 1 menos 15k. Fazendo as contas aqui, ó, a gente chega em menos 12i, 6 menos 2, 4, mais 4j, menos 16k. E assim as coordenadas desse produto vetorial em relação a essa base são menos 12, 4, menos 16. Tá? Nessa ordem. Ok, pessoal? Bom, eu vou parar esse vídeo por aqui. Aí no próximo vídeo a gente faz mais algumas observações e alguns exercícios com vocês, tá? Até lá então.